Rafa, eu vou pedir que, se você puder, colocar um pouquinho de médio na minha voz. E médio agudo, só para vir um pouquinho mais para frente a voz. Aí, já começou. Obrigado. Glória a Deus, você está feliz, igreja? Amém. Ih, meu Deus do céu. Amém. Acho que tem algum problema aqui. Você está feliz? Amém. Meu irmão, nós estamos no culto fé, não é culto fúnebre. Não é culto da derrota. Não é culto do choro, é culto fé. Amém? Você veio aqui nessa noite para ter a sua fé ativada. E quem tem a fé ativada, quando eu falo, você está feliz? Você fala, tô indo. Não, querido, você crê que Deus já foi na frente, independente da circunstância. Deus é com você, não importa o que está acontecendo agora. Eu tenho uma notícia para você. Deus vai fazer acontecer. O dia mau não dura para sempre. A noite não dura para sempre. Amanhã vem, e com amanhã vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meu querido, se eu te perguntar se você está bem, mesmo que você não esteja, quem crê fala. E se você crê que Deus está no controle, você fala, tá tudo bem. E quem fala vê. Você só vai ver aquilo que você está disposto a falar. A Bíblia diz lá em Provérbios que o homem come das palavras que saem da sua boca. O que você tem falado? Se você quer ver algo sobrenatural da parte de Deus, você tem que começar a declarar aquilo que você quer ver. Porque Deus, quando queria ver algo, Ele viu tudo um caos, bagunça. A terra estava sem forma e vazia. Ele falou, eu quero ver uma coisa diferente aqui. A Bíblia diz que Ele disse. Ele falou, haja luz e houve luz. Você precisa aprender a falar aquilo que você quer ver. Bem, glória a Deus. Estou aqui com louvor na minha cabeça. Aproveitar, né? Qualquer dia desse o pastor Lucas me tira do culto, porque eu sempre canto, né? No culto. Eu deveria estar pregando, estou cantando. Mas eu vou cantar assim mesmo. Pastor Lucas, um abraço, um beijo. Não sei se o Pedro vai conhecer, mas eu gosto assim, irmãos, no improviso, né? Mi maior. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus
Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Ele quer fazer, Ele não precisa de reunião, Ele não precisa de opinião. Quando Ele decide fazer, Ele só vai e faz. Não há nada nem ninguém que possa impedir aquilo que a mão de Deus decidiu fazer. Não importa se tem crise, não importa se a notícia ruim bateu na sua porta. Se Deus decidiu fazer, nada pode impedir. Aleluia! Oh, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Fidelidade não é o que Deus tem. Fiel é quem Ele é. Ele não é fiel um dia e Ele deixa de ser no outro. Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está ali em Esdras, no capítulo 3, a partir do verso 10. Diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Pai, essa é a sua palavra. Ela é a verdade. A tua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. A tua palavra é saúde para os ossos, é vida para o corpo. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Uma vez que nos encontramos com a tua palavra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Espírito Santo, assim como a Bíblia diz que o Senhor veio nos ensinar a respeito de todas as coisas, vem nos ensinar nessa noite. Eu clamo por espírito de revelação e sabedoria no plano conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que a gente entenda qual a esperança do nosso chamamento em Ti. Toda honra, toda glória, toda exaltação te pertencem. Para Ti são todas as coisas. Que enriqueça, o Teu Espírito cresça e por misericórdia usa a minha boca. Que nessa noite o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Venha avivar a tua palavra em nós, que ela seja rema, seja a palavra revelada, a palavra do agora, a palavra que quando nós ouvimos muda destino, muda a rota, traz algo novo, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu estou muito empolgado, você está empolgado? Aí sim.
Coisa boa. Deixa eu abrir aqui, gente. Não atualizou aqui. Me dá meu celular aí, por favor. Aí foi. Esse texto é muito interessante porque o povo tinha acabado de sair do cativeiro, do exílio, e eles estão de volta em Jerusalém. Mas o templo do Senhor havia sido destruído. Sabe o templo de Salomão, que na verdade era de Davi, mas quem construiu foi Salomão? Porque existem coisas que Deus vai te dar que não vai ser você que vai fazer. Existem ideias que Deus vai te dar que você vai ter que entregar para outros. E alguém vai levar o nome por aquilo que foi ideia sua. Fica tranquilo, Deus sabe como trabalhar. O templo era de Salomão, mas o projeto era de Davi. Aquele templo maravilhoso foi destruído. Era pomposo, ouro, púrpura. Era uma coisa de outro mundo. Foi destruído, não existia mais. E o povo agora está voltando para Israel, que tinha sido sitiada. Lembra, os muros foram derrubados, o templo foi destruído. 70 anos se passaram. E agora eles voltando para ali, precisam reconstruir. Reconstruir não é fácil. Ter que lidar com a visão de algo que foi completamente destruído é difícil. Num dia você vê tudo bonito, tá tudo tão perfeito no lugar, o culto está acontecendo normalmente, as pessoas estão servindo no templo do Senhor, as pessoas estão vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. Que a Bíblia diz isso, que eles se esqueceram da palavra de Deus, dizendo que eles seriam levados. E eles estão vivendo a vida como se nada fosse acontecer. E do dia para a noite, tudo aquilo que eles conheciam, da forma como eles conheciam, é destruído, o povo é levado. E quando eles voltam, cheios de saudade, talvez como alguém que veio para a América e voltou no Brasil e não tinha mais aquela padaria de estimação que você tomava café. Cadê a padoca que estava aqui? Virou uma drogazil. O povo volta e nada mais era do mesmo jeito. Eles vão ter que lidar com reconstrução. Só que quando eles começam a reconstruir, algo de muito interessante acontece. A Bíblia diz que quando é lançada a pedra fundamental, quando é lançado o fundamento para a construção daquele templo, uns se alegram, mas outros choram. Tem gente que está olhando para o que está nascendo e está se alegrando, porque é novo, é diferente. Nossa, a gente não tinha um templo para cultuar, vamos ter um templo para cultuar, olha que maravilha. Mas tem gente que está olhando para aquela pedra lançada e está falando, isso não se compara com o templo do passado. O que foi antes era muito melhor. Era mais suntuoso, era mais luxuoso, tinha muito mais ouro. E diante disso nós temos
que tomar uma decisão. Quando Deus começa a fazer algo novo, eu sou aquele que celebra e canta de alegria, ou eu sou aquele que compara e chora porque o que era antes era melhor? A gente olha para o passado e fica, nossa, mas era tão bom. Foi tão incrível aquela época, né? Eu ia pro culto e tava lá Mariazinha, Joãozinho, Josézinho, Luizinho, Aninha, tudo no diminutivo. Eu me encontrava com fulano assim assado. Meu Deus, que época boa. Não, e os cultos, nossa, começava e não tinha hora para terminar. Era mistério, fogo e glória. E a gente fica tão ligado àquilo que passou. E não é que a gente deva carregar as experiências conosco de uma forma boa. O problema é quando as experiências que nós vivemos nos aprisionam a um passado que não existe mais. O tempo avança. E se você não decide caminhar conforme Cristo está mandando, você fica preso no passado. E aí você vê a vida indo, os outros indo, fluindo, e você parado. Existem lugares que eu já frequentei e que é desesperador você olhar e ver as pessoas do mesmo jeito de sempre. Não muda. E eu não estou falando como se fosse algo de uma qualidade. Não, estou falando de até os defeitos da pessoa permanecer ali no mesmo lugar. Não muda, não avança. Ficou preso ao passado, achando que o modo pelo qual Deus vai fazer alguma coisa é único. Deus muda o jeito de fazer e você precisa estar atento para você não perder a nuvem quando ela começar a caminhar. Mas na minha época era assim. Eu gostava porque era diferente. Mas quando eu cresci e eu aprendi que era desse jeito, o que é bíblico não muda, amém? O que é bíblico não muda. Mas às vezes a abordagem, a forma, tem gente que se escandaliza com a parede preta. Meu Deus, uma parede preta. Meu Deus, essas luzes. Aí chega em casa, fala mal de Deus e o mundo. Se escandaliza com a parede preta, mas não se escandaliza por ser fofoqueiro. É o escândalo seletivo. Eu lembro quando eu era de uma igreja muito tradicional. E homem não podia usar bermuda, mulher não podia usar calça. E quando o tempo foi passando e aquilo deixou de ser um problema, ainda existiam pessoas que estavam determinando que a unção, a graça de Deus, o mover de Deus estava condicionado à saia ou à calça que alguém estava usando. É óbvio que nós devemos nos portar decentemente. Existe um padrão para o crente. Mas se fosse condicionado a um terno, eu poderia
ser uma pessoa de terno e ser outra sem Ele? Deus não está preocupado com estruturas que a gente criou. Às vezes a gente gosta de criar padrões porque fica harmônico, é mais fácil. Mas no dia que Deus decide fazer qualquer coisa, Ele não está preocupado com o padrão que você criou. Ele está preocupado com aquilo que Ele vai fazer. E se o que Ele vai fazer desafiar o teu padrão, meu irmão, você vai ter que aprender a engolir o seu orgulho. Porque Deus vai fazer você querendo ou não querendo. Você gostando de quem está na frente ou não gostando de quem está na frente, Deus vai fazer. Existia um povo preso ao passado, mas existia alguém que estava olhando para aquela pedra sendo lançada e já estava visualizando o dia da inauguração, o culto de inauguração do Templo Novo. Não sei você, mas você consegue ver o nosso culto de inauguração do Templo Novo? Eu estou pronto! Eu estou pronto! Tinha gente que estava olhando para aquilo que estava começando e estava falando glória a Deus, porque Deus começou alguma coisa, e se Ele começa alguma coisa, Ele não para até terminar. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Por outro lado, tem gente olhando para o fundamento e chorando. Nós temos aqueles que creem e aqueles que não creem mais. Já creram um dia, mas se acostumaram com a estrutura humana. Antes do capítulo 3 começar a falar sobre o início da obra do templo, ele fala sobre a restauração do altar a Deus. Antes de estabelecer a estrutura, Deus requer que seja estabelecida a adoração. Antes de Deus dar qualquer tipo de estrutura, Ele antes vai sondar o seu coração. Ele vai ver o que você está entregando. Qual o nível da tua adoração? Tem um altar? Você tem um altar aceso? Porque o fogo tem que arder continuamente. Não é um dia sim e outro não. Vou acender aqui no domingo. Na segunda eu apago. Hoje é dia de culto fé, vou dar uma acendidinha. Eu vou deixar num fogo baixo. E é quarta-feira. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de viver uma vida que um dia está, outro não está. Um dia creu, no outro não crê. Você só está dificultando o seu processo, meu irmão. Você vai ter que voltar sempre para o início. Tem gente que vive a vida tendo que voltar para o início. Porque não aprendeu a ser contínuo, consistente, persistente. Não estou dizendo que todo dia você vai acordar feliz. Uhul! Não, não é todo dia. Mas no dia mau, a sua confiança deve continuar sendo depositada no Deus que pode fazer todas as coisas. Sabe qual é o problema daquele povo mais velho que estava chorando? É que eles não tinham acompanhado o início do antigo templo. Porque Deus não começa nada pelo final. Para o templo de Salomão virar o templo de Salomão, um dia ele tinha que ser só fundamento. Eu não sei se você já teve a experiência de ver fundamento, né? Mas fundamento tem nada para cima, é só para baixo. Porque primeiro Deus cava
e vai te aprofundando você, colocando seus fundamentos ali. Quanto mais profundo, mais alto pode ir o prédio. Então vai ter um período que você vai ficar escondido. Alguém vai passar em frente ao terreno e, dependendo da distância, nem vê que tem alguma coisa lá. Nossa, é só um buraco. É um buraco para quem não entende a obra. Mas para o dono da obra, ele está falando: esse fundamento vai ficar bom demais. Mas vai ser alto, vai ser imponente, vai ser glorioso. O povo está chorando. E a Bíblia diz que não dá para discernir quem está cantando de alegria e quem está chorando. Aprenda a discernir o barulho que você ouve. Porque nós geralmente somos levados por ele. Dependendo da música que cantar aqui, você vai cantar junto. E dependendo do seu estado de espírito, você pode ter chegado aqui feliz. Tocou uma música triste, você vai cantar triste. Na minha família, na minha casa, tinham canções proibidas, porque eram canções de tristeza. E eu amava aquelas canções. Mas para algumas pessoas aquilo era triste. Existem canções que nos levam para esse lugar. O povo mais antigo, o povo falava que era música de velório. Eu amo uma música de velório. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Eu cantava essa música, era triste. Irmãos, eu acho essa música tão bonita. Tá falando sobre o céu, mas alguém tá escutando, tá falando de morte. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. E eu cantava, eu só gostava do zino da harpa de velório. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Alguém tá ouvindo e tá ficando triste. Mas para quem tem o coração ansioso por Jesus, tá ouvindo e tá dizendo: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Quando eu chegar lá, eu vou ver toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ele vai se alegrar. Existe alguém ouvindo uma canção e se entristecendo, mas quem crê que Deus vai vir, vai nos levar para estar com ele, está se enchendo de esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Então, quando você ouve, você não pensa em morte, você pensa em encontro. A gente precisa aprender a discernir o que está nos levando. O que você ouve, de que forma você ouve. A qual grupo você pertence? Você celebra o que Deus está iniciando? Ou você chora porque você está comparando, se não com o que foi, com o do vizinho? Quem vive preso ao passado não consegue celebrar o novo.
Se você está acostumado de um jeito, aconteceu assim, assim, assim. Eu sei que é assim, assim, assim. Quando acontece diferente, você não consegue ter a perspectiva exata do que Deus está fazendo. Porque às vezes o que você viu já estava pronto quando você viu. O povo já tinha visto o templo grande. Ninguém viu o andaime. O templo já tinha sido construído há mais de 200 anos. Ninguém daquela geração que tinha acabado de sair do exílio participou da construção. Quando você não sabe como foi construído, você se empolga com o que vê e não valoriza o começo. Porque tudo com Deus começa pequeno. Deus te deu um negócio, meu irmão, vai começar pequeno. Vai crescer, mas começa pequeno. Deus te deu uma ideia, vai começar pequeno. Deus te deu um chamado, vai começar pequeno. Ninguém vai te ver. Você começou um negócio, vai ter dia que vai ter cliente, vai ter dia que não. Porque as coisas começam assim, até tomar forma. Isso é o processo. E se eu não estiver disposto a celebrar esse início, a celebrar a pedra fundamental que está sendo lançada sem antes ver o templo pronto, eu fico preso ao passado. O povo estava olhando e estava falando: a estrutura é pequena demais. Mas Deus está olhando e está falando: começou do jeito certo. Começou com adoração. Então se prepara. Porque Ageu 2:9 vai dizer que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Alguém está olhando e está falando assim: isso não está bom. Era maior antes. O que você tinha era maior, o que eu tinha era maior. Deus está olhando e está dizendo assim: a glória da segunda casa é maior que a da primeira. E não tem a ver com estrutura, tem a ver com conteúdo. O que tem dentro, às vezes está muito bonito, está muito estruturado, mas falta a presença de Deus. No segundo templo, Jesus frequentou. No primeiro, eles tiveram a experiência da manifestação de Deus de forma espiritual. Mas no segundo, o Verbo vivo, Deus encarnado, passeou lá dentro. Não tinha estrutura, mas Jesus escolheu estar ali. Tem gente olhando para você e falando: não tem estrutura, tá pequeno, não tem nada. Mas Deus está dizendo, está olhando e está dizendo: eu escolhi habitar ali, eu escolhi estar ali. Para chegar no lugar que Deus determinou para nós, nós precisamos aceitar que é um processo. Quem você vê hoje com o microfone na mão não esteve sempre com ele na mão. Se eu for perguntar para qualquer pessoa que tem um chamado de Deus, que tem um ministério de Deus, nenhuma delas começou num lugar de visibilidade.
Porque antes de Deus te expor, Ele te esconde. E o que vai determinar a forma como você vai viver o que Deus tem para você é saber se você vai continuar com o mesmo coração do início. Aquele povo que chorava não estava chorando a ausência de um lugar para se encontrar com Deus. Eles estavam chorando pelo glamour daquilo que era e não era mais. Daquilo que foi e agora não era mais. O desejo deles não era um lugar para adorar. O desejo deles era um lugar para passar tempo. Eu já tive muitas experiências na vida em relação a ministério, em relação a lugares que Deus me levou. Nenhuma experiência supera o que eu vivi escondido. Se você for me perguntar quais são as minhas melhores lembranças de experiência com Deus, além do meu secreto, eu vou te contar de uma reunião de jovens quando eu tinha 18, 19 anos. Eu tinha muita vontade de conhecer a Deus. Então a gente pediu autorização para usar a sala dos fundos da igreja. Ninguém sabia que na sexta-feira tinha uma reunião de oração ali. Só os jovens. A reunião começou pequena. Umas 5 pessoas. Mas ela foi crescendo. Só que ali era um ambiente onde ninguém tinha cargo nenhum. Ninguém era famoso. Ninguém tinha nome. Mas quando a gente chegava, dava 8 horas, a gente já estava lá, pronto. Eu lembro da gente começar a cantar. E em menos de 5 minutos, as pessoas estarem estiradas no chão, tamanha a presença de Deus. Porque não tem a ver com estrutura. Não tem a ver se o culto foi colocado no horário nobre ou especial. Tem a ver com a presença de Deus. Só vai ver e valorizar o que foi construído aquele que consegue celebrar o início de tudo. Um dia você vai chegar no final. Você vai estar vivendo algo novo. Final assim, né? Porque nem a morte é o final. Mas um dia você vai chegar no final desse ciclo. E aí Deus vai te preparar para um outro. E você vai olhar para trás. E você tem que saber valorizar a mão de Deus na sua trajetória, no seu caminho. Estava compartilhando no Instagram um dia desses falando: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É reconhecer a mão de Deus fazendo todas as coisas. E antes que eu tivesse a oportunidade de pastorear, de estar à frente de um culto, de gravar canções, antes que eu tivesse a oportunidade de cantar, ministrar louvor em ginásios com 3.000 pessoas, que você deve achar, uau, irmãos, eu prefiro a sala de aula do Carisma. Antes de chegar em qualquer lugar. Um dia estava eu e um bando de
jovem, que ninguém dava absolutamente nada, entrando numa sala. Não, absolutamente nada não, né, meus irmãos? Porque a minha esposa estava lá. Ela já era um outro nível. O pessoal já dava uma credibilidade para ela. Mas a gente entrava ali, e tem umas coisas que Deus faz. Um dia desses, o Vinícius Zulato veio para cá, dormiu na minha casa. Falei, caraca, Vinícius da minha casa. Porque nessa época, Taimi, tinha uma canção específica do Vinícius, que era a canção que a gente cantava ali no nosso ambiente de oração. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Mais do que estrutura, Deus quer nos convidar a entender que o que importa é o conteúdo, é a presença. E essa canção dizia mais ou menos assim: eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, a tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. O tempo passou. E hoje eu estou aqui. O que você está vivendo hoje pode parecer apenas o lançamento de uma pedra, mas é esse fundamento que vai te sustentar na caminhada. É não abandonar o lugar de oração e de busca ao Senhor. É fazer com que a presença continue sendo mais importante do que qualquer outra coisa. No dia que a gente não tiver luz, no dia que a gente não tiver um teclado, no dia que a gente não tiver um microfone, no dia que a gente não tiver cadeira, uma bateria, não vai nos faltar a presença de Deus. E ela é tudo que a gente precisa. Nós podemos fazer qualquer coisa na nossa vida, mas, meu querido, sem a presença de Deus, nada importa. Você pode ter dinheiro, você pode construir coisas, você pode ter o carro do ano, você pode ter uma super casa,
Você pode ter fama, você pode ter influência. Se você não tiver a presença de Deus, não vale de nada. É a presença de Deus que vai te sustentar no dia difícil. É a presença de Deus que vai forjar em você o caráter dele, a fim de que você seja construído e seja levado para o lugar que ele tem para você. Um dia Jesus vai chegar no templo e ele vai ministrar ali. Que honra! Mas quando aquele templo estava sendo construído, alguém estava olhando e estava dizendo: não dou nada por isso. Um dia alguém pode ter olhado para você e pode ter dito: não dou nada por ele. Mas vai chegar o dia em que Jesus vai manifestar em você algo que não tem como dizer o contrário. Foi Deus que fez, foi Ele que construiu, foi Ele que estabeleceu. Existe uma graça de Deus aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, mas principalmente obrigado, Jesus, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor nos alcança e o Senhor nos chama. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem lança fundamento em nós. O mundo pode ter seus métodos, mas nós preferimos o jeito com que o Senhor trabalha e faz as coisas. Talvez hoje ainda seja tão pequeno e a gente não consiga perceber, mas nos ajude, Senhor, a pelos olhos da fé contemplar aquilo que o Senhor está fazendo, não só no outro, mas também em nós. Porque às vezes nós olhamos para o outro e nós conseguimos valorizar aquilo que está sendo produzido no outro, mas que nessa noite nós possamos olhar para aquilo que ainda é pequeno em nós e que possamos enxergar pela ótica de Deus, vendo aquilo que Ele está fazendo em nós e cumprindo em nós. Nos ajude a reconstruir os altares quebrados, Deus. Porque antes de qualquer estrutura, vem a adoração. Só com o coração correto nós vamos ter fé para ver aquilo que o Senhor está fazendo. Fé para ver aquilo que o Senhor está construindo. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode declarar isso: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Queria que você colocasse a mão no seu coração, fizesse essa oração juntamente comigo, uma oração que a gente sempre faz. Jesus está querendo encher seu coração da presença dele mais uma vez. De repente você viveu coisas incríveis com Deus,
mas parece que não é mais, não foi mais. Essa é uma noite em que Jesus te chama para poder reconstruir. Nem toda parede da casa antiga pode ser mantida numa reconstrução. Existem coisas que Deus vai mudar. Mas nessa noite Ele te convida para isso. Coloca a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu vou na sua direção e te aceito. Reconstrói a minha vida. Coloca a tua presença dentro de mim. E eu que andei afastado, me perdi, hoje volto arrependido, na certeza que o Senhor me aceita. Essa é uma oração de entrega para Jesus, e eu não sei se você já fez essa oração antes, mas a verdade é que Jesus quer preencher você totalmente. Não importa o que as pessoas veem do lado de fora. O que importa é o que Deus vai começar a fazer dentro de você. E se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante as suas mãos, porque a gente quer te conhecer. Eu vou contar até 3, você pode levantar a sua mão. 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez? Uma pessoa ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode vir aqui na frente. Aplauda o Senhor. Jaqueline. A Jaqueline está voltando. Você não veio aqui nessa noite por você mesmo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Reconstruir não é fácil. Só que a palavra de Deus diz que a glória que habita dentro da segunda casa é maior que a da primeira. Eu quero declarar que aquilo que foi não será comparado com o que você vai viver daqui para frente com Jesus. Sabe, Jaqueline, aqui nós não temos pessoas perfeitas. Se você conviver comigo um dia, você vai ver que a perfeição passou bem longe. Mas nós caminhamos na direção daquele que é perfeito, Jesus, o cabeça da igreja. Não é sobre uma placa de igreja, não é sobre uma parede, um telão, é sobre Jesus. E todas as vezes que alguém aceita, volta para o Senhor, a gente faz festa, porque existe festa no céu. Então eu vou contar até 3, você vai virar, e esse povo aqui é uma parte da família de Jesus para você aqui em Sarasota. Eu vou contar até 3, você pode celebrar. 1, 2, 3. Pode conhecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado pela manifestação do teu Espírito aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, porque nós temos uma certeza. O propósito foi cumprido. O propósito foi cumprido. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um que chegou aqui, Deus. Que nessa hora nós possamos ir para casa debaixo da tua proteção. Jesus, dá-nos um restante de semana abençoado, cheio da tua presença, cheio de milagres, cheio, Senhor Deus, de testemunhos.
Que o teu povo possa testemunhar da tua fidelidade, da tua bondade, do favor do Senhor sobre eles. É o que eu te peço em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Deus te abençoe, viva a melhor semana da sua vida.